Olá, pessoal, boa noite. Olha, 3 minutinhos, infelizmente, atrasado. Espero que vocês estejam chegando aí. Márcia tá aí, Kátia, Karina, boa noite, boa noite. Mauro Maciel, que prazer. Luzi, que delícia você aqui, que prazer, amigos queridos. Fernando, seja muito bem-vindo. Boa noite, Catinha. Boa noite, Mi, seja bem-vinda. Só vamos chegando. Cris Galvão, minha amiga querida, que bom ter você aqui, viu? Itana, seja muito bem-vinda. Sejam muito bem-vindos. Pessoal, como a gente vai falar um pouco de preparação emocional, 1 minuto antes de começar a live, o celular resolveu iniciar e não queria entrar de jeito nenhum, por isso eu atrasei esses 3 minutos. Então ele já vai preparando, com tudo preparado, com muito carinho para vocês. E 1 minuto antes de começar, aquele susto do celular do nada. Eu dei a hora que coloquei o suporte ter apertado para ele reiniciar e parou tudo. Eu falei, meu Deus, é agora, 1 minuto para começar a live. Mas graças a Deus deu tudo certo. Hermínio, seja bem-vindo. Pessoal, vamos esperar só mais um pouquinho para que as pessoas possam chegar. Eu falo hoje sobre atitude positiva, sobre emoções. É de tão extrema importância para quem quer se recolocar. Então, se você tem aquele amigo seu que você acha que não está emocionalmente bem, lembra daquele amigo agora, ou daqueles amigos que estão há muito tempo em busca de colocação e não estão conseguindo uma chance de voltar ao mercado de trabalho. Lembra desse amigo e aperte aqui, eu não sei como vocês chamam isso, aviãozinho de papel, setinha. Encaminhe essa live para os amigos que vocês sabem que estão nessa situação, que podem se beneficiar com essa live. Essa live, daqui a pouco eu já chamo a Márcia e ela vai falar coisas muito legais que eu tenho certeza que vão ajudar as pessoas que estão nessa situação de colocação. Nelson, seja bem-vindo. Viviane, sempre aquele obrigado. Vai ser muito especial. Lembra daquele amigo lá que não está bem emocionalmente, porque há muito tempo está aí, como eu já falei, na busca de recolocação. Convida esse amigo para essa live. Manda aí para ele, compartilha com ele essa live tocando aqui no aviãozinho. Eu já chamo esperar chegar mais pessoas, eu chamo a Márcia e a gente começa a conversar. Mas não deixe de... Às vezes o teu amigo está esperando esse incentivo. Às vezes o amigo está esperando que caia alguma coisa na frente dele e você não tem noção como um compartilhamento seu pode de repente mudar a atitude que esse amigo está tendo em relação à busca de recolocação, em relação a voltar ao mercado de trabalho, em relação a ter uma atitude mais positiva da que a que ele está tendo. Guerra, seja bem-vindo. Rosa Maria, obrigado por estar aqui novamente. Ricardo, muito boa noite. Pessoal, estou comentando com as pessoas, se você tem aquele amigo que está na busca de recolocação, já está há muito tempo, emocionalmente já não está muito bem, faça do que ele está pensando e fazer toda a diferença para a vida dele, tá bom? Vou chamar a Márcia aqui. Vamos lá. Vamos ver se dá tudo certinho aqui. Deixa eu buscar a Marcinha, tá logo aqui. Ela aparece aí. Vamos esperar. Gláucia Maria, seja bem-vinda, boa noite. Márcia Salles Longaretti, que satisfação imensa ter você aqui no meu canal fazendo essa live comigo, viu? Seja bem-vinda. Eu estou bastante feliz, muito obrigada pelo convite. Imagina, você sabe que você e a Cris, amigas tão queridas de tanto tempo, só Deus mesmo para colocar vocês agora aqui nesse projeto comigo e quando eu as convidei, a Cris de primeira e você, muito obrigado, viu, Marcinha? Esse projeto nasceu no meu coração com a ideia de ajudar os colegas que estão em busca de recolocação no mercado de trabalho, colegas trabalhadores, bons, ótimos profissionais,
estão com dificuldade de voltar, até pelo momento que a gente está vivendo, né? Muito poucas vagas, poucas oportunidades, as vagas que tem muitos currículos, então você tem que passar numa peneira muito grande, Márcia, e por isso que eu decidi fazer essas lives e por isso que eu estou pedindo, pessoal, a Márcia tem uma experiência muito grande, eu tenho certeza que o que ela vai falar aqui pode ajudar a vida das pessoas que estão nessa situação. Então, se você, mais uma vez, tem colegas que estão em busca de recolocação, tem colegas que já estão abalados emocionalmente por causa disso, por favor, compartilhe com eles aqui, mandando um aviãozinho, mandando setinha. Vamos trazer mais pessoas para essa live, porque eu tenho certeza que vai fazer a diferença na vida delas, e você pode ser o responsável por fazer essa diferença na vida delas, compartilhando essa live. Então, conto com todos vocês, tá bom? Marcinha, conta um pouquinho da tua história. Você, como a Cris, também fez uma transição de carreira linda, linda, linda. Eu tenho orgulho da transição de carreira que vocês fizeram. Conta um pouquinho da tua história para que as pessoas conheçam você um pouco melhor. Legal. Bom, eu sou psicóloga de formação, tenho vários cursos em desenvolvimento de comportamento humano, entre eles coaching, liderança com foco em inteligência emocional, dentre outros. Trabalhei na indústria, de uma forma geral, a maior parte do tempo na indústria farmacêutica, por mais ou menos 20 anos. E nos últimos 7 anos e meio eu decidi montar o meu negócio para conduzir processos de desenvolvimento humano. Então, na minha consultoria, que é a Wisdom Way, eu trabalho com programas de assessment, coaching, mentoring, desenvolvimento de líderes, palestras e workshops. Legal, Marcinha. 20 anos de indústria farmacêutica, tá? Nesse grupo aqui, Marcinha, tem muita gente que a gente conhece, muitos colegas da indústria farmacêutica, mas deve ter bastante gente que também não é da indústria. O que nós vamos falar aqui serve tanto para quem é da indústria como quem não é, serve para todas as pessoas, não é isso? Isso mesmo. A gente vai falar de preparação emocional e que serve não só para um momento de recolocação profissional, como para a nossa vida de uma forma geral. Principalmente, como você colocou, num momento como esse que a gente está vivendo, que é muito desafiador para todo mundo. E mais desafiador ainda para quem está em busca de uma recolocação. Sim, esse tema é tão relevante que hoje eu coloquei na chamada, eu estou com o computador ligado, o caderno para anotar se tiver pergunta, está tudo preparado aqui, tá bom? Legal. Vamos começar com o nosso tema hoje, Marcinha, que é preparação emocional e atitude positiva, como isso pode te ajudar na recolocação? Desde que eu comecei a fazer essa série, eu tenho conversado com bastante pessoas que me procuram para trocar uma ideia, bater um papo, e eu tenho o maior prazer de falar com todo mundo. Só que o que eu percebo, Marcinha, como alguns já estão muito tempo na busca de recolocação, eles já estão no momento, tá, que alguns já estão há muito tempo, outros, além de estar há muito tempo, já participaram de alguns processos seletivos e não estão conseguindo. E eu percebo, Márcia, que eles estão começando a duvidar da capacidade profissional deles, ou seja, está começando a abalar o emocional, e aqueles bons profissionais estão começando a achar que não são tão bons assim, e eles são. Por que que a nossa cabeça funciona desse jeito, mas quanto isso prejudica para que você consiga uma recolocação no mercado? Legal. E de fato esse é um aspecto extremamente importante que a gente precisa refletir no nosso dia a dia. Eu gosto muito de fazer uma associação com o nosso cérebro como se fosse um computador superpotente e que a gente precisa aprender como manejá-lo. Então, o que acaba acontecendo com esses colegas que estão há muito tempo ou há pouco tempo, não faz mal, mas é que, assim, quando a gente olha para a teoria de Jung era um psiquiatra que foi discípulo de Freud, e ele dizia assim que todos nós, eu, você, todo mundo que está nos assistindo, nós temos 2 lados. Um lado sombra e um lado luz. Todo mundo tem. Então, se a gente pudesse tirar, é como se fosse assim, são 2 lados de uma mesma moeda. Se a gente transformasse isso num contínuo, numa reta, numa ponta, a gente poderia colocar aqui a questão do estado de sofrimento. E na outra ponta, o estado de não sofrimento, que seria o lado sombra e o lado luz. Então, quando a gente está nesse estado de sofrimento, o que acontece? A gente está com medo, a gente está inseguro, a gente está ansioso. E o que a gente faz? É como se a gente acionasse uma parte do nosso cérebro que nos coloca no modo sobrevivência. E o que acontece com isso? Quando a gente está no modo sobrevivência, a gente
a gente aciona no nosso cérebro 3 mecanismos de defesa: luta, fuga e congelamento. A gente congela. Então, quando a pessoa está passando por essa dificuldade, por motivos diversos, às vezes já acabou o dinheiro, aquela coisa assim, de a situação está bastante crítica, a pessoa fica muito presa a esse estado de sofrimento, a esse estado sombra. E aí o que acontece? Quando ela vai para uma entrevista, ela não consegue mostrar o melhor dela, o potencial todo que ela tem para que ela, de fato, faça a diferença na vida, enfim, naquele processo seletivo de uma forma geral. Então, o que acontece? Então, ela vai lá e ela não tem uma boa performance. Então, ela fica com esse sentimento negativo. Então, esse é o lado sombra, né? O que acionou o lado sobrevivência do nosso cérebro. Tem um outro lado, que é o lado expansão, que é o lado luz. Quando a gente aciona este lado do nosso cérebro, a gente aciona o córtex, que é a parte do nosso cérebro que consegue encontrar saídas e soluções para situações, por mais difíceis que elas sejam. Então, a gente precisa sair desse lado do sofrimento e ir para o lado expansão, para o lado luz. E esse é um exercício que a gente precisa fazer constantemente. Tá. Márcia, e como... Porque, assim, quando você dá um exemplo, fica muito claro, né? E muito simples de você entender. Porém, não deve ser nada simples sair do estado sombra para o estado luz. Que tipo de atitudes e que tipo de pensamentos, talvez, eu não conheço tão bem, a pessoa possa fazer para sair desse estado que vem causado de tantos nãos ou de não oportunidade, tipo assim, dependendo da característica comportamental, enfrentando tudo isso como fracassos e tirar disso alguma coisa positiva e tentar mudar isso para ir para o estado luz. Tá. O que a gente precisa fazer é o seguinte: a gente precisa a gente usar alguns suportes que a gente tem na vida. Então, a gente tem a respiração. A respiração nossa é um santo remédio. Quando a gente era nenezinho, a gente respirava naturalmente, ou seja, quando a gente puxava o ar, a barriga crescia, quando a gente soltava o ar, a barriga murchava. E esse exercício de respiração que o nenê faz tão facilmente, por motivos diversos ao longo da nossa vida, a gente perdeu essa prática. E a gente precisa estimular isso novamente na nossa vida. De que forma? A gente precisa, existem várias técnicas de meditação, de yoga, do mindfulness, né, que é a atenção plena, que nos ensinam a praticar esta respiração consciente. Então, como é que a gente faz? A gente puxa o ar e a barriga cresce, a gente puxa o ar pelo nariz e solta pelo nariz. E quando a gente vai soltando o ar, a gente vai soltando ele lentamente. Então, o que ele faz? As duas partes primitivas do cérebro, que é o reptiliano e o emocional, eles meio que, quando a gente está em situação de medo, de conflito, nesse lado sombra, meio que eles se juntam e dizem: a gente tem que proteger essa pessoa porque uma das nossas funções é manter essa pessoa viva. Então aí ele aciona aqueles 3 modos de sobrevivência que eu te falei. Então, quando a gente faz essa respiração, a gente está colocando o cérebro em ordem, em linha. E aí ele sai do modo de sofrimento e aí a gente consegue acessar o nosso córtex. Então, tem práticas, tem estudos que mostram que pelo menos 3 respirações consecutivas, conscientes, em que na expiração, né, eu faço ela normal, mas quando eu solto o ar, eu faço bem devagar, isso ajuda eu a alinhar o cérebro. Então, esse é um exercício super prático que todos nós podemos praticar no nosso dia a dia. Agora, não dá para a gente ficar só dependendo da respiração para a gente manter o nosso cérebro centrado. Porque o que acaba acontecendo, principalmente quando as pessoas estão num processo de recolocação, elas estão muito com o mental ativo. E o mental ativo aciona essa parte do nosso cérebro, que é a amígdala, por exemplo, que fica em hiperatividade. E é como se ela colocasse um véu no nosso córtex, que é a nossa parte frontal, e que consegue ver as soluções, as saídas, e aí a gente fica naquele estado de sofrimento como se a gente fosse um disco riscado. A gente vai, a gente faz, as coisas não dão certo, a gente fica mal e a gente começa a ficar meio deprimido com a questão disso. Então, a gente precisa acionar 4 áreas importantes da nossa vida, que é o mental, que é o nosso emocional, o físico e o espiritual. Então, de que forma que a gente faz isso? O mental, a gente precisa sempre ter pensamentos positivos.
Porque os estudos mostram que quando a gente tem pensamentos positivos, a gente aciona áreas importantes do nosso cérebro que vão nos ajudar a encontrar as soluções para os nossos problemas. Além disso, a gente precisa estar sempre aprendendo coisa nova, porque é uma forma da gente colocar de uma forma positiva o nosso cérebro em movimento. A gente também precisa cuidar das nossas emoções. Então é importante que a gente faça atividades que nos deem prazer. Seja ler um livro, ouvir uma música, seja estar com os familiares, com os amigos, seja fazer alguma outra atividade que te coloque num fluxo natural, que você até esqueça existem coisas à sua volta, de tão mergulhado que você está naquilo que você está fazendo. E isso te traz uma satisfação muito boa. A outra área que a gente precisa alimentar muito bem é o nosso físico. E como é que a gente faz isso? Com atividade física, a gente faz isso com uma boa alimentação, com boas horas de sono. E a gente também precisa alimentar o nosso interior, a nossa essência, né? A nossa espiritualidade, vamos dizer assim. E isso a gente pode fazer através de meditação, a gente pode fazer através da yoga. Se as pessoas que têm uma crença religiosa, elas devem praticar essa religião, porque tudo isso ajuda a gente a colocar o que eu chamo carinhosamente dessas 4 pontas da nossa engrenagem da vida. Colocar a nossa engrenagem em movimento. Então, isso juntamente com a respiração, isso vai fazendo com que a gente vá ganhando mais confiança. Porque se tem uma área da nossa vida que não está boa, existem outras tantas que podem dar suporte para nos ajudar a sair desse lado de sofrimento e ir para o estado de não sofrimento. Marcinha, você está falando tanta coisa legal, você vê que eu estou completamente complementado aqui, né? Olha, o VC Saleso, depois põe o seu nome aqui, está falando, Márcia, muito obrigado por essas orientações. Pessoal, tem coisas que a Márcia está falando aqui que, se você prestar atenção, elas são tão libertadoras, se você conseguir fazer, ela pode te libertar de um estado que você está de forma tamanha, que ter 25 pessoas só nessa live. Poxa, vamos convidar os amigos, vamos chegar pelo menos em 40, 50 pessoas nessa live. Convidem, porque o tema é muito interessante. Marcinha, eu vou voltar para você 2 assuntos que você falou. Uhum. Nós temos, isso que você falou de respiração é muito legal. Sabe por quê? Há 2 anos, não tinha, tá? Há 2 anos atrás, toda vez que eu fico um pouco mais ansioso, vem na minha respiração a minha ansiedade. Uhum. Eu começo a sentir uma falta de ar. Mas você falou uma coisa interessante. Quando a gente pensa em respirar fundo, a gente logo pensa em encher os pulmões. E você falou para encher a barriga. Eu já tinha ouvido sobre isso, a importância de você respirar assim. Faz uma diferença muito grande entre respirar pelo pulmão e pela barriga, não faz? Faz, e apesar de ser a respirar, porque a questão toda, quando a gente faz esses exercícios de meditação, seja de que prática a gente escolher fazer, cada uma pede para a gente colocar atenção numa parte do nosso corpo. Né? E essa do bebê é a respiração que nos dá mais tranquilidade, porque é a mais natural para a gente. Que quando você enche a barriga, quando você respira, né, você puxa o ar, a barriga cresce, e quando você solta o ar, a barriga murcha. É o processo natural de respiração que a gente tem. Por isso é mais fácil, mas não significa que encher os pulmões e soltar os pulmões também não seja positivo. Cada um vai encontrando a sua forma de entrar no eixo, né, de centrar o cérebro, porque assim, quando a gente está nesse lado expansão, a gente pode estar no desafio mais difícil da nossa vida. A gente pode ter recebido a informação de uma demissão, a gente pode ter recebido a informação de um familiar que adoeceu gravemente, que óbvio que a gente fica super triste, né? Lógico que a gente chora, lógico que a gente... Enfim, essas emoções, elas acontecem naturalmente dentro da gente. O que, quando a gente tem essa prática regular, o que faz com a gente é que a gente volta mais rapidamente para o nosso centro e a gente encontra as saídas e as soluções para os problemas de uma maneira muito mais fácil, de uma maneira mais racional. Entendi, entendi. A Cris está falando que quando estamos ansiosos, a respiração ela fica mais curta. Verdade. Né? Eu já tenho uma falta, eu fico com falta de ar quando eu estou meio ansioso. Eu nunca tive isso, de um tempo para cá estou tentando trabalhar para melhorar isso. Você falou de 4 pontos que a gente tem, Márcia, aí, como a parte mental, a parte espiritual, a parte física e a parte emocional. Se eu me lembro, foi isso que você falou. Isso mesmo.
Quando você fala isso, uma das coisas que a pessoa, quando está muito tempo na busca de oportunidade, né, às vezes o que acontece? O dinheiro também ele vai acabando, a ansiedade vai ficando maior. Ele já perde interesse por outras coisas e ele acaba o quê? Ficando em casa o tempo inteiro na frente do LinkedIn ou site de busca. Né? Isso eu acho que aumenta ainda mais a ansiedade. Como você, Marcinha, criar uma agenda que você consiga focar na busca, mas também fazer essas outras coisas tão importantes nesse processo, como você falou. Eu diria assim, a pessoa que está buscando uma colocação, ela tem que encarar este processo de busca como um trabalho. É um trabalho que ela vai determinar X horas do dia dela para fazer essa busca. Então, a gente pode colocar isso como se fosse ela focando no mental dela. Além disso, que outras coisas para o mental? Então, manter o pensamento positivo, acreditar, buscar uma vaga, seja no LinkedIn, seja num site de emprego, ou das organizações, das empresas, a pessoa precisa colocar essa energia positiva e acreditar que vai dar certo. Porque o que está no nosso controle fazer é preparar o currículo, deixar o LinkedIn bem preparado, é fazer contatos, é estabelecer vínculos com outras pessoas e se preparar, fazer essa preparação emocional que a gente está dizendo. Mas não só a emocional, a gente tem essas... Porque quando a gente mexe nessas outras 4 áreas da nossa vida, nas outras 3 além da emocional, o que a gente está fazendo? A gente está equilibrando essa engrenagem. Então é importante que, vamos supor, a pessoa dedique 4 horas do dia dela para fazer essa busca de emprego como se fosse um trabalho efetivo. E depois ela tem que olhar que atividade que ela faz que dê prazer. Então tá bom, de fato é verdade que você colocou que as pessoas elas ficam preocupadas porque o dinheiro está acabando e tudo mais, mas você pode, por exemplo, ler um livro. Eu vi principalmente no início da pandemia, várias pessoas trocando pelo WhatsApp livros digitais, em versão digital. Então aproveita e pega um desses livros e começa a ler, isso é muito importante. Para colocar uma atividade que dê prazer, por exemplo, quem gosta de cozinhar pode aprender a fazer um prato diferente, pode colocar uma energia diferente nesse processo, trocar receitas. Eu também vi, apesar de eu não cozinhar, eu recebi várias mensagens de colegas trocando receitas. E se a pessoa tem prazer por isso, faça isso. Escute música, sabe? Assista um bom filme. Então isso a gente alimenta o nosso emocional. Além disso, no físico. Eu não tenho dinheiro para pagar uma academia. Não tem problema. Coloca a tua máscara e sai para caminhar na rua. Né? E se você estiver longe de pessoas, tira a máscara e respira esse ar puro, que é super importante. E para o espiritual, para a nossa essência, pratica uma meditação, pratique essa respiração que eu acabei de explicar para vocês, né? Pratique o mindfulness, né? O atenção plena. A gente tem vários sites na internet, vários apps que são disponíveis aí. Tem alguns que são gratuitos que a gente pode acionar para a gente se colocar em movimento. O que a gente não pode, num momento como esse, é focar só no mental. Porque aí, quando você é chamado para uma entrevista, você está tão nervoso e tão ansioso que você fica no estado de sombra, de sofrimento, de medo. E você precisa ir para o estado de expansão para que na hora que o entrevistador faça uma pergunta para você, mesmo que seja mais difícil, você consiga encontrar as melhores respostas para ter uma excelente performance. Mesmo que você não seja o escolhido, porque não depende de você, quem está no controle da situação é o entrevistador, você está indo lá, sabe, de coração aberto, procurando mostrar o seu melhor. Márcia, isso é tão importante, se as pessoas que estão nos assistindo perceberem a importância disso. Você falou que quando a pessoa está focada naquilo, a probabilidade de ela chegar mais ansiosa... Nossa, isso é tão verdade, é o que eu escuto das pessoas, Márcia. Elas são tão focadas, quando chega, nossa, chegou. Aí elas desesperam mais ainda, aí é que elas vão ficar olhando o currículo delas e renovando e tentando. Isso vai dando uma ansiedade, talvez se fosse caminhar, fazer uma yoga, seria muito mais fácil dela estar tranquila na hora do processo.
E várias coisas que você falou, você tem razão. Yoga você pega grátis, em vários apps, no YouTube, vários. Né? Yoga, meditação também você consegue. Então, tem muitas atividades que você consegue fazer. O que você está falando dessa agenda de não ficar tão focado é tão importante, mas é tão importante que pode mudar aí o jeito das pessoas ficarem, o estado emocional. Nossa, que legal. Faz tempo que, vamos tentar voltar, faz tempo que a Rosa Maria fez essa pergunta, né? Você falou desses estados que a pessoa fica, se eu não me engano, ela está falando dos estados de Sofrimento sombra. e não sofrimento. Como é que ela começa a perceber, Marcinha, que ela já está num estado que ou ela precisa virar rápido, que ela já está muito em sofrimento? Quais são os sinais que a pessoa começa a ter? O que você podia nos falar disso? Sabe que tem um desenho que eu não lembro o nome, que falava assim, ó vidas, ó céu, ó azar, né? Que tinha parecia que a nuvem estava na cabeça da pessoa, do personagem do desenho animado, que eu não me lembro agora o nome. Você percebe que você está assim quando as pessoas, inclusive à sua volta, começam a dizer para você que, nossa, relaxa um pouco, vai fazer uma outra atividade, porque muitas vezes quem está nesse estado de sofrimento não consegue se perceber nesse estado, porque a pessoa ela está tão genuinamente imbuída em ter sucesso num processo seletivo, numa recolocação, que ela acredita que ela acionando o mental dela, revendo o currículo, lembrando das experiências dela e colocando foco muito nisso, ela está fazendo um bem para ela. Só que, infelizmente, ela está acionando a parte do cérebro que coloca ela no modo sobrevivência. E aí ela vai reagir às situações. Então, o que a gente começa a perceber também, e que talvez a pessoa possa perceber, é que os pensamentos dela começam a ficar muito negativos. Os pensamentos começam assim, nossa, eu fiz de novo mais uma entrevista que não deu certo, mais um processo que não me deram resultado, mais um. Isso é tão negativo porque aciona partes do cérebro que coloca ela de novo no modo sobrevivência. O que ela precisa é praticar essa respiração para que ela entre no eixo e como se ela dissesse assim para o cérebro dela, olha, fica tranquilo que está tudo bem. O córtex está me ajudando a encontrar uma solução. Porque ela precisa, de fato, olhar para outras coisas. Então, a melhor forma da pessoa fazer isso é ela se perceber. Como é que estão os pensamentos dela? Como é que está o estado interno dela? Ela está em paz ou ela está em sofrimento? Ela está feliz ou ela está triste? Então, é mais ou menos assim que a gente começa a se perceber. E este exercício de você praticar, né, e colocar as 4 áreas em movimento e praticar, separar 10 minutos do seu dia para fazer um exercício de olhar para dentro de você, seja por meio da respiração focada, seja por meio de uma meditação guiada, seja por meio de mantras, enfim, tem várias formas que a gente pode fazer isso. Você começa a sentir e perceber que o seu dia começa a funcionar de uma forma diferente. E é aí que a pessoa percebe que, opa, eu me distanciei um pouco daquele estágio de sofrimento, como se fosse um contínuo. Ela estava aqui, ela começa a fazer essa prática, ela talvez ela não esteja ainda na expansão, mas ela percebe que ela já deu alguns passos se afastando desse estado de sofrimento, e isso já é legal. Então eu espero que eu tenha respondido a pergunta dela. Sim, mas assim, eu não sei, eu viajo porque eu adoro esse assunto, né? Eu acho que se a pessoa chegar nesse nível, é tão libertador para ela. A própria Rosa, eu já vi ela escrevendo aqui, falou, e eu aqui só reclamando, né? É isso, o que eu tenho visto as pessoas é muito nesse estado. Cara, eu não consigo, não vai dar, será que eu sou tão bom assim? As coisas não acontecem. Isso vai criando na cabeça dela uma nuvem negra que você está falando aí, que cada vez mais ela vai se diminuindo, quando na verdade ela não é assim. Então, essa agenda que você falou de não só procurar isso, mas continuar uma vida normal, o Tadeu até escreve aqui, ó, é incrível como as competências que utilizamos para nos manter sempre competitivos é a mesma que a gente tem que usar quando está em um processo de busca, né? Uhum. Praticamente, né? Assim, as mesmas estratégias que você tem que usar. E aí, estando mais equilibrado, Marcinha, dessa situação emocional, como a gente utilizar essas atitudes positivas, vamos dizendo que a gente já conseguiu fazer tudo isso, a gente está melhor, as atitudes já estão mais positivas, como usar isso a nosso favor
numa hora que a gente é chamado para uma entrevista de emprego, passou por todo aquele processo difícil, porque hoje, Marcinha, tem vaga que chega até 1000 currículos. Imagino. Se você olhar no LinkedIn, tá, tudo bem, tem gente ali que não tem perfil para vaga, nada, mas não importa, tem mais de 1000 currículos chegando. Né? Como que você usa essa atitude positiva a teu favor na hora de uma entrevista de emprego? Legal. Antes de falar da atitude positiva, eu vou trazer uma outra informação que se as pessoas não se convenceram de que a gente precisa cuidar da nossa respiração, que a gente precisa ter pensamentos positivos, uma questão que é muito importante, que obviamente impacta muito no processo de seleção, impacta nas relações de uma forma geral, mas num processo de recolocação é muito importante, é o seguinte: a ciência já nos mostrou que as emoções, elas são contagiosas. Isso significa dizer que se, por exemplo, se a pessoa vai para uma entrevista já com esse, sabe, negativa, não acreditando nela, ela inconscientemente ela passa isso para o entrevistador. Por quê? Porque todos nós temos alguns neurônios, um conjunto de neurônios que conseguem perceber a emoção do outro. Por isso que quando a gente entra numa discussão calorosa, a gente sai super pesado, aquele negócio, aquilo pesa pra gente. E ao mesmo tempo, quando a gente às vezes está um pouco triste, e as pessoas chamam a gente para uma festa e a gente está meio resistente aí, mas a gente vai e a gente fica super feliz, a gente fica super alegre, porque as emoções são contagiosas. Então, essa preparação emocional, ela tem que acontecer, assim, a partir de agora, que a gente já tem essa consciência, a gente precisa ter uma motivação interna que nos coloque em movimento, para colocar a nossa engrenagem da vida funcionando, para que a gente pratique essa respiração, esses exercícios de ficar pelo menos 10 minutos em contato com a gente, respirando, entendendo o que está acontecendo dentro da gente, quais são os pensamentos, quais são os sentimentos, e não se apegar a nenhum deles, não julgar, simplesmente ver como se a gente estivesse vendo na tela de uma TV. Então, a gente precisa fazer isso diariamente. É como se fosse assim, ao regar a planta todos os dias. Então, a gente precisa fazer isso. E aí, o que eu recomendo? Quando a pessoa já tem uma entrevista marcada, é muito importante que na véspera, pelo menos, ela, além de fazer essa respiração consciente, eu costumo dizer o seguinte: você vai entrar para uma entrevista, faz essas 3 respirações consecutivas e vai para a entrevista. E antes disso, se você quiser maximizar ainda mais, pensa assim: se a emoção ela é contagiosa, então você tem que pensar qual é a emoção que eu quero levar para essa entrevista, né? Para que contagie de uma forma positiva o meu entrevistador. Então, vamos supor que a pessoa pense: eu quero levar calma junto comigo. Então, lembra de uma situação em que você, de fato, teve calma na tua vida. Qual que foi a situação? Qual foi a cena? E, de repente, fecha os olhos e sinta, né? E visualize essa cena que te trouxe calma e sinta ela no seu corpo. É uma forma de você imprimir, né? De printar isso no seu corpo, para que quando você precisar, durante a entrevista, e até mesmo antes de entrar na entrevista, você pegue essa imagem que você relembrou, e você pode, como se fosse uma fotografia, tirar uma foto. Então, nessa preparação antes da entrevista, você faz a respiração, lembra desse momento, sente isso no seu corpo e vai para a entrevista. Você já entra num outro patamar de energia, num outro patamar de emoção. E isso ajuda muito. E aí, óbvio, você foi para a entrevista, durante a entrevista, a pessoa pode te fazer alguma pergunta que seja delicada e que te tire da tua zona de conforto. Faça a respiração ali durante a entrevista. A respiração é a coisa mais natural que a gente tem e o outro não vai perceber. Faz a respiração consciente, puxe essa mensagem e retome e responda. E no final da entrevista, faça um balanço. Né? No que eu fui bem nessa entrevista, no que eu acredito que eu poderia fazer diferente. Legal. Tu sabe que o Gilson comentou aqui que ele duvidava dessa técnica de respiração, mas depois que ele fez, ele viu que realmente é muito boa também. O Nelson fazendo comentário aqui, obrigado pelo seu comentário, Nelson. A Rosa Maria falou que não, ela não está reclamando, não. Desculpa, Rosa, eu li errado então aqui, porque aqui eu estou conversando com a Márcia, prestando atenção, olhando no pergunta no computador que eu possa fazer e também anotando aqui. Pessoal, se vocês tiverem pergunta, é um prazer para a gente responder a pergunta de vocês, tá bom? Então, por favor, podem mandar para a gente. Márcia, quando você fala
eu gostei muito quando você falou de você tomar consciência para poder tomar ação. Uhum. Só que às vezes é muito difícil porque aquilo que você vai trazendo de ruim e de decepções vai virando um hábito e tu fica com o hábito do computador, como eu te falei, né? Nós precisamos mandar algum recado para a mente falando assim, cara, agora vai mudar. Isso aqui não dá mais, agora eu estou consciente, a partir de agora nós vamos. Porque eu te digo porque o hábito ele fica muito enraizado, né? E para você mudar, às vezes eu percebo que se tu não manda para o teu cérebro essa mensagem, ó, nós vamos mudar. Uhum. Não tem mais isso aqui, eu não quero mais isso aqui está me fazendo mal, eu quero. E aí, com as ações, é por aí mesmo? Primeiro você manda para o cérebro e depois você age? Então, depende da situação, Fabiano. Existem situações que você consegue fazer isso. Você fala para o teu cérebro, olha, não dá mais, vamos seguir por um caminho diferente e a coisa simplesmente acontece. Mas dependendo da situação e do quão enraizado, do quão sofrido que você está, às vezes não é suficiente. Então, quando você começa a praticar a respiração consciente, que é a técnica mais simples, e você começa a perceber isso no seu dia, você começa automaticamente a ter uma atitude diferente. Então, claro, veio um pensamento ruim, né, do tipo, nossa, eu, de novo, mais uma vez, eu não passo nesse processo. Realmente não deve ser bom mesmo. Não. O que você tem que parar para pensar e falar, peraí, esse pensamento está sendo repetitivo. Vamos olhar. Pega uma folha de papel e coloca e escreve sobre isso. Né? Isso é verdade mesmo? Quais são as evidências de que de fato eu não sou bom mesmo? Então, peraí, deixa eu fazer assim, coloca uma coluna de coisas ruins e uma coluna de coisas boas. E aí você vai perceber que de fato você é bom. Né? Você vai ter muito provavelmente muito mais coisas positivas do que coisas negativas. Porque eu costumo dizer o seguinte, Fabiano, toda vez que você empurra, seja um pensamento, seja um sentimento, você não dá atenção para ele, você permite que ele cresce. E quanto mais ele cresce, mais enraizado ele fica. E para tirar é mais difícil, porque o cérebro ele funciona com conexões neurais. Então, à medida que a gente vai reforçando esses pensamentos negativos, é como se a gente estivesse toda vez indo lá e printando de fato aquela informação para ele. E ele está dizendo assim, de fato, eu estou no caminho certo. E na realidade não é. O que a gente precisa fazer é começar a ter atitudes, pequenas ações. É o que a gente chama, durante processos de coaching, por exemplo, de baby steps. O que eu posso fazer de diferente hoje que vai me tirar do modo sobrevivência e vai me levar para o modo expansão? Então, por exemplo, eu me comprometo que a partir de hoje eu vou começar a fazer essa respiração consciente por 10 minutos. Legal. Comecei a fazer e eu já começo a perceber uma melhora. Aí, qual que é o próximo passo que eu vou fazer? E aí você começa, passo por passo. Olha, eu vou começar a melhorar a minha alimentação. Então, eu estou comendo muito errado, eu estou descontando na comida alguma coisa que não tem a ver, né, com a comida. Então, peraí, eu vou começar a ter uma alimentação mais saudável. Então, sabe? Então, todos os dias você vai acrescentando, dando um passo, se distanciando do sofrimento e indo para a abundância, né? Para o modo que vai te levar para a realização, para o modo expansão. Legal, mas deixa eu te fazer talvez não sei se um contraponto, Marta, ou Márcia, alguma coisa no sentido assim, tem umas coisas que são esses pensamentos pelas coisas que acontecem e outros pensamentos ruins que vêm de crenças. Por exemplo, uma crença que eu estou vendo muito hoje Fabiano, acho que a minha idade, a indústria não vai pegar mais. Eu acho que a minha idade já não pega nessa função. E aquilo da idade, e pode ser várias outras crenças, tá? Eu estou falando da idade porque é uma que tem visto agora, que tem muitos colegas com 50 anos, com um pouquinho mais de 50 anos, que estão com dificuldade de voltar, e eles estão com a cabeça muito assim, cara, eu não vou, por causa da minha idade não dá, Fabiano, eu acho que eu não vou pegar mais. Como é que faz quando as crenças começam a tomar conta desses pensamentos negativos? A gente tem que olhar para elas. A gente tem que entender, será que é assim, eu estou querendo ficar na... Porque é inconsciente esse processo, e por isso eu preciso trazer para a consciência, por isso eu preciso fazer essas perguntas. Porque, de novo, é aquela história do hábito. Eu acreditei tanto que a minha idade não me permite mais voltar para o mercado, que eu já nem questiono isso mais, é uma verdade para mim. A partir do momento que você começa a se questionar, peraí, quais são as evidências que eu tenho que a minha idade não me permite voltar para o mercado?
sabe? Começa a conversar com colegas, porque você vai começar, quando você sai da tua zona de conforto e você começa a olhar para as outras pessoas, você começa a perceber que pessoas que têm mais idade ou têm a mesma idade que você estão se recolocando. Então, você começa a se questionar. E você começa a olhar para isso de uma forma diferente. Então, a melhor forma é a gente começar a olhar tudo isso que a gente criou de hábito, que a gente criou de crença. É importante que a gente olhe para isso por uma perspectiva diferente. Sabe, Márcio, uma coisa que eu faço quando eu percebo, eu tenho várias crenças que eu estou tentando eliminar da minha vida, né? E como é difícil, assim, como tem algumas que estão enraizadas e são difíceis, mas eu vou conseguir, já consegui tirar várias, tá? Vou conseguir. Sempre quando eu penso numa crença assim, eu falo assim, poxa, eu tenho 50 anos, eu tenho 40 e poucos anos, será que eu vou voltar mais? Eu sempre penso, tem alguém que voltou com mais de 50 anos? Se tem, essa crença que eu estou falando que ninguém volta já foi por terra. Ora, eu falo que ninguém com acima de 50 anos volta ao mercado. Tá, você conhece alguém acima de 50 anos que voltou ao mercado? Ah, tem fulano e tem ciclano. Bom, então não é bem verdade. É por aí, essa é uma boa pergunta para você fazer quando você tem Com uma certeza. crença. Com certeza. Porque essas informações, elas ficam no inconsciente. Quando você faz uma pergunta, você traz ela para a mesa, para o consciente. E aí, de Marcinha, eu repente, tô sem o. Perdão, eu não estou te escutando. Pessoal, vocês estão escutando a Márcia? Dá uma acena para mim se vocês estão escutando a Márcia. Só me darem um alô aqui, Marcinha, eu já volto, porque às vezes o pessoal está escutando, tá? E eu não. Ó, a Carol diz que está escutando, Cavando assim. Eu não sei por que em alguns momentos, Marcinha, tá? Acontece isso no finalzinho da minha live. Tá todo mundo te escutando, Marcinha? Pode então continuar responder sobre mas as você não está crenças. Eu não vou escutando. ouvir, eu não estou te ouvindo, mas pode ir. O pessoal, todo mundo está te escutando. Tá, então é assim, Pode continuar. voltando para essa Sobre questão da. crenças, pode continuar. Então, você colocando essa questão de que se você se questiona, você está trazendo isso para a mesa e para o teu consciente. E quando você traz para o consciente, você tem que buscar evidências. Qual é a evidência que eu tenho que as pessoas elas não estão, enfim, se recolocando com 50 anos de idade? Qual é a evidência que eu tenho de que agora eu preciso seguir pelo caminho X e não Y? Então, é importante a gente questionar as nossas crenças. Marcinha, você me escuta? Eu te escuto bem. Tá, eu não te escuto mais nada, tá? Deve ser aqui mesmo, fica tranquila. Pessoal, se vocês tiverem alguma pergunta, por favor, podem fazer aqui. Marcinha, eu acho que a gente já está aí, tem 10 minutos, a gente tem de live, depois a gente já tem. Eu acho legal você continuar, Marcinha, falando assim, recapitulando dicas, né? Técnicas para você gerenciar essas suas emoções nesse momento e como elas podem te ajudar no processo, tanto nesse processo de recolocação do dia a dia, como também para a entrevista de emprego. Como eu não estou discutindo, eu não posso fazer as minhas perguntas pelo que você está falando, mas todo mundo está me escutando e todo mundo está te escutando. Então seria legal, Marcinha, tu deu muitas informações importantes. Qual aquilo que você acha ainda relevante, que você fala, poxa, eu preciso falar ainda, eu tenho que falar, ou então fazer um resumo prático aí para que as pessoas no dia a dia tenham um melhor controle emocional e com melhor controle emocional comece a ter atitudes positivas que ajudem ela nesse processo. Legal. Então, perfeito, Fabiano. Então, as minhas dicas, assim, vamos recapitular algumas coisas importantes. Para você que está num processo de recolocação, é muito importante que você cuide do seu estado interno, porque é o seu estado interno que vai te permitir sair do modo sobrevivência e ir para o modo expansão. Então, procure praticar coisas que te deem prazer no dia a dia, além de se preparar para a entrevista, para a busca, né, para pesquisar as vagas que existem no mercado e depois para as entrevistas. Procure criar uma agenda no seu dia a dia, de forma que você encare isso como um trabalho
em que você vai estar dedicando X horas para essa busca e depois alimente as outras áreas da tua vida. Procure colocar atividades para o teu mental, para o teu emocional, para o teu físico e para o teu espiritual. Pratique de forma consciente a respiração consciente, que significa que você vai respirar, quando você inspira, a tua barriga cresce, e quando você solta, a sua barriga murcha, e faz essa volta quando a barriga estiver murchando mais devagar. Então, para ter um parâmetro, sei lá, é como se você estivesse contando até 8 ou até 10. E aí faz um novo ciclo, pelo menos 3 ciclos. É importante que você lembre que as emoções são contagiosas. Então, se a emoção é contagiosa, que emoção que você quer contagiar positivamente o outro à sua volta? E uma técnica que funciona muito é você lembrar de um momento em que você teve uma emoção positiva, que é essa emoção que você gostaria de contagiar a outra pessoa. Cria, sinta, né? Fecha os olhos, sinta, lembra da cena, sinta isso no seu corpo e tira como se fosse uma fotografia, porque os estudos mostram que quando a gente está triste e a gente olha uma fotografia das pessoas que a gente gosta ou de uma situação que faz a gente feliz, a gente tem a tendência de colocar um sorriso no rosto. Pelo menos aconteceu várias vezes ao longo dessa pandemia comigo e que de fato eu constatei o que os estudos mostram. Então, crie essa fotografia mental para você poder acessá-la durante um processo de entrevista, tá? Isso é muito importante. E acredita no seu talento e no seu potencial. Toda vez que vier uma sensação, uma dúvida de que você não é bom o suficiente, faz uma lista, sabe, das atividades, das empresas por onde você passou e dos trabalhos que você já desempenhou. Isso ajuda muito. E uma outra coisa que ajuda muito é a gente criar um diário de emoções, de sensações positivas ou de gratidão, como as pessoas costumam colocar. Pelo que eu sou grato hoje? E a gente, todos os dias, no final do dia, a gente vai lá e a gente faz uma listinha de 3 coisas que nós somos gratos. Aí, no dia que você estiver triste, que você estiver sentindo que você está preso nesse modo de sobrevivência, quando você vai no seu diário, você fala, olha, hoje eu estou assim. O que é natural, porque a gente, ser humano, tem dias mais felizes, tem dias mais tristes, mas no balanço a gente tem que ter um dia legal, né? Uma semana legal, um mês legal, um ano legal. Então aí você volta para o seu diário de sensações, de gratidão, e isso vai te ajudar bastante. Então eu espero que essas informações elas tenham sido positivas, que eu possa ter contribuído um pouco com esse momento que vocês estão vivendo. Então eu não sei se o Fabiano, eu terminei. Como que você gostaria Márcia, de continuo não ouvindo. Continuo não ouvindo nada, tá? Uma pena. Mas você viu como hoje a live tá para testar o meu emocional, porque já entrou atrasado porque reiniciou. Agora eu não consigo ouvir nada. Isso aconteceu com a Cris também no finalzinho. Eu não consigo entender por que isso acontece. Deixa eu te fazer uma pergunta da Kátia. A Kátia perguntou se tem alguma dica, né, para se comunicar de forma rápida com o entrevistador. Deve ser, né, de você conseguir uma conexão mais rápida. Se existe alguma dica em relação a isso. Kátia, se você fizer esse exercício de respiração, quando você entra para a entrevista, e que provavelmente vai ser uma entrevista online, então você faz 5 minutinhos, você desliga todas as distrações do seu dia, se prepara, senta no local que você vai fazer a entrevista, finca bem os pés no chão, mantém a postura correta, fecha os olhos e faz 3 ciclos dessa respiração consciente que eu falei para vocês. Você já vai estar mais centrado. Se você tiver feito esse exercício de qual é a emoção que você quer levar para essa tua entrevista, você já vai chegar numa postura, numa atitude diferente. E essa já começa a ter uma conexão com o teu entrevistador, porque quando você está do outro lado da mesa, como candidato, quem controla a entrevista, como o andamento do processo, vai ser a outra pessoa, que a gente não tem controle, mas a gente tem controle daquilo que a gente quer sentir, né, dessa preparação emocional que a gente está fazendo, então que a gente vai pensar, fazer, falar e colocar essa conexão com o nosso entrevistador. Então a minha dica para você é, se prepara 5 minutinhos antes, sabe? Fique calma,
porque na hora que a conversa, a entrevista começar, você vai estar mais emocionalmente preparada e automaticamente o nosso cérebro já se conecta com o cérebro da outra pessoa, por esse sistema parasimpático que todos nós temos, e a gente já cria uma afinidade legal. Então, sempre um sorriso no rosto, uma atitude positiva, um olhar positivo para as coisas ajuda bastante a gente se conectar mais rapidamente com o nosso interlocutor. Márcia, o pessoal está aqui agradecendo muito você, está agradecendo muito as dicas que você deu, as pessoas falando que vão ajudar, que as dicas foram ótimas, né? Agradecendo, tá? Dando os parabéns para você, tá? Eu acho, é o que eu falei, quem ficasse nessa live ia se beneficiar, porque essa live pode ajudar muita gente com todas as suas dicas. Uma pena que eu não consigo interagir com você, a Kátia agradecendo a sua resposta, que vai começar a fazer isso, tá? Então, agradecendo, nós já estamos acabando, né? Uma pena, esses últimos 10 minutos eu não consegui ouvir nada, eu não entendo, eu preciso procurar por que isso acontece, é uma pena. Mas para a gente finalizar, Márcia, conta um pouquinho como é que a Cris falando que adorou ver a gente, legal, muito obrigado, Cris. Fala pra gente como que as pessoas te encontram na rede social, como que elas podem ter contato com você, comenta um pouco como te achar nas redes sociais, buscar os teus serviços aí. Legal. Então, vocês me encontram no LinkedIn, no Facebook, no Instagram, por Márcia Salles Longaretti. Eu tenho um site da minha empresa, que é wisdomway.com.br, e eu tenho também um canal no YouTube que se chama Minuto da Pausa. E se vocês tiverem alguma pergunta que não tenha sido possível responder aqui, fique à vontade para me acionar em algum desses canais, que eu tenho o maior prazer em contribuir com o sucesso de vocês. Bom, Fabiano, acho que as pessoas... eu estou vendo aqui várias pessoas queridas que estão participando. Ô, Marcinha, poxa, eu queria tanto te escutar, eu estava curtindo tanto ouvir você, uma pena que acontece, mas a tecnologia é assim mesmo, a gente vai levando. Pessoal, eu queria convidar vocês, quem ainda não conhece, quem é da indústria farmacêutica que está aqui hoje, que está iniciando na função de acesso, é representante de venda, e ainda não conhece o meu canal no YouTube, não deixe de assistir, canal Duas Vias, Propaganda Médica e Acesso, um canal que dá várias dicas técnicas, faz várias reflexões sobre a profissão, a função, fala de carreira, fala de liderança, de comportamento, e tem contribuído com a vida de muitas pessoas, tenho recebido muitos feedbacks positivos. Então, você quer ir lá, ver como é que são os vídeos, qual é o conteúdo, quer dar dica, sugestão, fiquem à vontade. E também, se você ainda não é aqui do Duas Vias, se você tem colegas da indústria farmacêutica, tudo indiquem para ele, não só o meu canal Duas Vias Propaganda Médica e Acesso no YouTube, como também o @duasvias.pma aqui no Instagram do canal. Amanhã, para quem trabalha com acesso, quer conhecer mais sobre acesso ao mercado, eu vou trazer aqui para a live, amanhã às 7 horas, a Fabiana Gatti, tá? Que é farmacêutica, executiva em acesso, e vai dar muitas informações bacanas de ATS, farmacoeconomia, e o principal tema que nós vamos falar amanhã é sobre como os departamentos internos podem contribuir muito com o profissional de acesso. E na semana que vem, nessa fase de recolocação, na segunda-feira, às 19 horas, eu estou trazendo a Liege Slomp para a gente falar de como você conseguir entrar na indústria farmacêutica. São para as pessoas que são de fora da indústria farmacêutica e que têm interesse em entrar na indústria farmacêutica. Ela vai dar dicas valiosíssimas para quem quer entrar na indústria farmacêutica. Márcia, muito obrigado de coração. Grato, muito grato por você, por estar aqui no nosso canal comigo. As suas dicas foram maravilhosas. Vou deixar gravado no IGTV, porque tem muitas pessoas que estão fazendo curso, que não puderam vir, que me avisaram, que vão lá ver no IGTV. Então, vou deixar gravado lá. Muito obrigado por estar aqui, viu? Fica com Deus, que Deus abençoe a tua vida, Marcinha, abençoe a vida de todo mundo que está aqui com a gente nessa live. Obrigada, foi ótimo, Fabiano. Muito obrigada, viu? Obrigada a todos que estiveram presentes. Gratidão!